A paz de Deus, então, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Basimar fez um comentáriozinho aí que eu gostaria de falar um pouco a respeito, né? Ele diz: irmão Jair, como você demonstra ódio ao falar sobre Tiago? Se você pudesse, hein, irmão, rasgar esse livro da Bíblia, você rasgaria, ou mais. Acho que se você pudesse pegar aquele que inspirou Tiago a escrever o livro e impedisse ele de fazer isso, com certeza você faria, não é? Bom, então eu vou começar pela parte final do comentário do nosso irmão, do nosso querido irmão Basimar. Ele diz assim, né? Acho que se você pudesse pegar aquele que inspirou Tiago a escrever o livro e impedisse ele de fazer isso, certamente você faria, não é? Então ele está dizendo, manifestando com essa sua afirmação, que ele acredita que Deus, né? Deus inspirou Tiago a escrever o que ele escreveu. É isso que ele entende por inspiração das Escrituras. Mas Deus não inspirou aos homens dizer o que quer que seja. Tá? E nem inspirou os homens fazer o que quer que seja. Exceto as revelações lá no Velho Testamento, mesmo as revelações que você vê lá dos profetas, as profecias dos profetas lá do Velho Testamento, Deus inspirou o registro dessas palavras. Entendeu? No caso do livro de Tiago, Deus inspirou o registro daquilo que Tiago acreditava, daquilo que Tiago falou. Não inspirou Tiago a escrever isso que ele escreveu. Ele não entende o que é inspiração. Inspiração é o registro das palavras que os homens disseram, conforme acreditavam. É o registro do que os homens fizeram conforme as suas ações. Mesmo os profetas lá do Velho Testamento, que você lê lá no Velho Testamento, o profeta dizendo, veio a mim a palavra do Senhor e disse. Mas o que está registrado são as palavras que o profeta falou. Muito embora ele tenha falado sobre a inspiração, sobre o operar do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Agora, na Bíblia está o registro disso. Então, ele está dizendo, está aí a falta de compreensão do que realmente o significado de inspiração das Escrituras. Né? A respeito do livro de Tiago, tá? Eu tenho realmente até agora, né, uma tolerância com esses escritos. Tem partes boas, né? Tem partes boas e tem partes ruins, contraditórias, né? E que se você fizer uma análise disso aí, entendeu? Você repudia mesmo, não tem por onde não repudiar. Tá? Por que estão aí no livro de Tiago? Por que estão aí esses versos contraditórios no livro de Tiago? Não sei, né? Isso pode ser erro de copista, nós não temos os documentos originais. O que nós temos é cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Entendeu? É possível que se encontre um documento mais antigo, onde essas contradições não estejam presentes. E a gente pode até depois compreender estas coisas. Mas, de fato, nós não temos os documentos originais. E veja a nossa dificuldade. Nós nem sabemos quem é esse Tiago. Não sabemos se quem escreveu essa carta realmente fosse Tiago, irmão do Senhor, ou havia vários Tiagos, vários servos de Deus liderando a igreja com o nome Tiago. Então nem o autor nós sabemos quem foi. Né? Bom, então veja, a minha atitude a respeito dessas contradições, tá? É uma atitude de tolerância. Agora estou falando a verdade. Por quê? Porque, veja, a congregação colocou como fundamento da nossa fé, da nossa salvação, o ensino de Tiago. Bom, então nessa situação, eu tenho que falar a verdade, tá? Falar a verdade a respeito. E estou falando dentro do ensino da palavra de Deus. Veja, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e
se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfírias, blasfêmias, ruins suspeitas e etc, etc, etc. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 4. Então veja, é a outra doutrina que não se conforma com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a piedade. Agora, piedade aqui, Basimar pode pensar que é boas obras, né? Tem a irmandade da obra da piedade na congregação, e elas se dedicam a fazer boas obras, né? Mas a palavra piedade aqui significa apenas comunhão com Deus, né? Não é para fazer coisas nenhuma, é para você estar na comunhão com Deus, na doutrina sadia de Jesus Cristo a respeito da nossa salvação. Entendeu? Olha, está passando os versos aí, onde você pode ver qual é a doutrina de Cristo a respeito da nossa salvação, que é somente pela fé. Somente pela fé. Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso de 8 e 9. Diz assim: mas se ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, de agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito, seja maldito. Entendeu? Então, o que nós vemos nessas contradições que encontramos no livro de Tiago é um outro evangelho. É outro evangelho. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho da graça. É o evangelho do favor que nós não merecemos, que Deus nos fez, propiciou para nós a nossa salvação, e nós tomamos posse disso pela fé. Recebemos isso pela fé, pela confiança somente. Agora, quando se acrescenta coisas para a salvação, então esse é um outro evangelho. Um outro evangelho. E é o evangelho maldito. É o evangelho da mentira, da perdição. Veja o que João fala. O apóstolo João diz, né? Diz assim, veja. Diz assim, todo aquele que prevarica. O apóstolo João, na segunda carta, no capítulo 1, verso 9, 10 e 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então veja. Quem é que não persevera na doutrina de Cristo? Primeiro, a doutrina é que Jesus é Deus. Quem dá a um homem autoridade para contradizer, para contestar, para opor, para explicar, para esclarecer, com ensinamentos diferentes, aquilo que o próprio Deus disse, está prevaricando na doutrina de Jesus Cristo. Doutrina de Jesus Cristo sobre a nossa salvação, a simplicidade disso. Quem não persevera nessa doutrina não tem nem o Pai nem o Filho. E diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina que Jesus é Deus, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Se eu fosse contemporâneo desse Tiago, que escreveu essas contradições, se realmente é isso, ele não está... É uma petulância incrível. Pois se Jesus é Deus, o cara está contrapondo com a sua pregação, com o que o próprio Deus está falando.
É para não receber. O cara não traz a doutrina de Deus. Ele não traz a doutrina de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou o tempo todo que ele era o Deus que se fez homem. É para nem receber. Nem para receber. Então, o livro de Tiago está aí na Bíblia, tal, sou tolerante a respeito dele, mas agora, no que se trata as doutrinas da congregação, eu tenho que descer o cacete e mostrar estas coisas. Paulo disse, eu como sábio arquiteto, eu pus o fundamento que é Jesus Cristo. O fundamento da nossa fé é o ensino de Jesus. E ele disse, e outro edifica sobre ele. Paulo edificou, né, sobre o fundamento que é Jesus Cristo, ele edificou as doutrinas. Aí ele está recomendando, veja cada um como edifica, sob esse fundamento. Agora o cara vem e põe o fundamento de Tiago, para contradizer o ensino de Jesus, para contradizer o ensino dos apóstolos, não é nem para receber na minha casa uma pessoa dessa, entendeu? Basimar, é para expulsar mesmo, em nome do Senhor Jesus. Vá de retro, Satanás. O que você quer? Para com isso, rapaz. Vai se converter, vai ser crente de verdade, se arrependa de ser seguidor de homens. A igreja primitiva não lia o livro de Tiago por causa dessas contradições. Primeiro porque não sabia nem quem foi que escreveu. Eles só liam os documentos apostólicos nas suas reuniões. Tiago, se fosse o irmão do Senhor, também Tiago não era apóstolo, eles nem queriam saber do que escreveu Tiago. Depois essas contradições. Demorou 400 anos para ser aceito. Foi aceito no momento que a igreja estava aceitando também acender vela nas reuniões, oração pelos mortos, entendeu? Veneração dos santos que morreram, dos anjos, entendeu? Venerar anjos, chamar Maria de mãe de Deus, idolatria, começou ali a adoração a Maria, entendeu? Nesse momento de corrupção da igreja primitiva, é que aceitaram o livro de Tiago. Agora o Basimar, que é as crenças dele, é que a congregação restaurou, o cristianismo primitivo. Agora, confrontado com a verdade, fica falando besteira. Não é nada disso, viu, o Basimar? A salvação é do jeitinho que o Senhor Jesus falou, tá? Ele disse que quem crê tem a vida eterna. O que acontece? O que acontece quando, de fato, a pessoa acredita na suficiência desse sangue derramado para a salvação da sua alma? Quando ele acredita de fato, ele recebe o Espírito Santo para habitar na vida dele. E com a presença do Espírito Santo, ele está capacitado a viver na face dessa terra uma vida agradável a Deus. Então, assim, nova criatura, nascido de Deus, ele vai caminhar nas boas obras que Deus preparou para que ele caminhasse. Tá? Então, as boas obras são a consequência de uma vida com Deus. E uma vida com Deus só começa com a salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, quando você examina o seu coração para saber a sua situação diante de Deus, e você sente uma expectativa de juízo, que você vai comparecer diante de Deus para dar conta das suas obras, isso é sinal que você é uma alma perdida, e que a espada da justiça está sobre a sua cabeça. E o fim da sua alma, se você não se converter para abraçar esse sacrifício com todas as forças do seu coração, você vai parar no inferno. Você quer discutir o quê? Até agora eu não vi você fazer nenhuma afirmação a respeito da sua salvação. Isso significa que você não tem certeza nem onde que vai parar a sua alma. Deixa ali conversa mole, Basimar. Você é incrédulo, rapaz. Você não crê em Jesus Cristo. Conversa mole. Tá? Você diz que crê em Jesus Cristo, crê na palavra de Deus, mas de fato você não acredita em nada. Você é um adorador de São Tiago. Tá? Fica com Deus, tá?